Agora vai. Vamos ver. Epa, vamos logo lá. Faz a solicitação aí, Gabi. Agora foi. Ah, Ê! Conseguimos! não. A gente ia conseguir de qualquer jeito. A gente tem que acreditar. Com certeza. Nossa, irmã, você tá linda. Você também. Boa Boa noite. noite, tudo bom? Tudo bem, tudo jóia, graças a Ah, Deus, graças ao nosso reino vegetal, tudo ótimo. nossa, reino vegetal. E aí as meninas, né? As meninas já estavam entrando. E aí uma das minhas queridas amigas ali, Kika, falou do nosso pai Oxóssi. Ele Sim, tava pedindo para ele nos ajudar. e ele ajudou. E ele ajudou. E hoje a gente tem conversa muito boa, né, minha irmã? Sim, sim, temos conversa. Eu chamei a família em peso, os amigos, as pacientes, as apoiadoras, a rede de apoio, porque Isso aí. esse assunto ele é muito extenso, né, Vivi? O pessoal curte, né? Sim, com certeza. Ama. Quem não ama falar de ervas, É, né? Até quem não conhece, é, sempre gosta de um chazinho, um escalda-pés, sim, né? Sempre tem alguma coisa, mesmo que a pessoa não tenha muita, aquela ligação profunda, né, com as ervas, ela. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui meu teu, arroba. o teu arroba. Hoje ele tá muito fofo no Instagram hoje. Né? Será que estão conseguindo me ouvir? Eu tenho que ativar algum microfone? Não, fica Não? tranquila que daqui a pouco as meninas vão sinalizar aqui pra gente. Porque é a minha mãe que está perguntando cadê o áudio. Ah, eu fixei aqui. Pessoas maravilhosas, meus amores. Vocês estão ouvindo a Gabi? Boa noite, pessoal. Tudo ok. Tudo ok. Ai, que bom, que bom. Ouvindo perfeitamente, olha lá. Leleca, boa noite, muito prazer. Leleca Campos, né? Lele Campos. É, Lele. é o meu respectivo. Ah, sim. O chefe, É tá o certo. chefe. Oh, pedi pro meu chefe dar uma olhada aqui, mas estou esquecendo. Gabi, Oi. se apresenta aí pra gente, conta um pouquinho da sua história. Bom, boa noite primeiro, né, pessoal, a todos, os familiares, amigos, seguidores aí da Vivi, ao do Vinha Ervas. Meu nome é Gabriela, eu sou terapeuta fitoenergética, sou reikiana nível Uzui, né, método tradicional. Fui certificada agora há pouco tempo no Master Mary também, uma energia de Maria muito boa, terapeuta quântica avançada e terapeuta de chakras, né? Estudo dos chakras que a gente faz internamente, assim, bastante, porque os chakras estão ligados em tudo, né, Vivi? Então, é a nossa base, é o nosso espinho. Sim, E não tem muito tempo que eu trabalho com isso também, porque eu também tenho meu trabalho convencional. E eu gosto muito, sempre gostei bastante de ervas. Isso já vem da ancestralidade, porque a minha mãe, a avó, as tias, até meu pai, eu tenho muitas lembranças assim, de vegetais no prato, né? Para comer salada, alimentação saudável. E eu nunca curti muito a questão dos remédios alopáticos. Então, isso acho que já vem de berço lá, né, de trás. Até que surgiu a oportunidade de eu iniciar os estudos e os cursos, né? E até que eu cheguei na fitoenergética, que é uma terapia, né, de cura que usa a energia das plantas, né? Das plantas no o reino vegetal inteiro.
né? Então é um leque muito grande. Quem catalogou foi um brasileiro, o Bruno Gimenez, e a Patrícia Cândido, que Ah, são meus gurus, os nossa, mestres aí. eles E foram os precursores mesmo desse movimento sim, todo, né? sim, sim. Que eles começaram a identificar, ela é uma terapia até que recente, tem mais ou menos uns 20 anos, no máximo. Começaram a catalogar as plantas direitinho e os princípios, né, medicinais, fitoterápicos e o que ele propõe, o que elas propõem, as plantas. Por quê? Ele identificou que, por exemplo, existe muito uso empírico. Então, por exemplo, a minha avó lá atrás, ela fazia o uso porque ela aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe, né? Isso aí passa de geração a geração. Isso. E não tinha um estudo científico com base científica sobre isso. E aí, o que o Bruno fez? Começou a catalogar. Então, ele foi nas religiões de matriz africana, né? Umbanda, Candomblé, todas que trabalham com isso, catimbó, para verificar. Foi nas faculdades de botânica, biologia. Então, ele pegou toda a rede e fez esse composto inteiro, né? Uma rede, juntou tudo para poder identificar como que ela poderia agir. Eles são reikianos também, né? A base do reiki. Então, começou a energizar. Então, ele começou com uns saquinhos de chás normais de mercado. A gente sabe que a maioria é essência, né? Não tem muito efeito da planta, mas é o que é vendido e que muita gente tem acesso apenas a esse chá. E começou a energizar. E aí ele começou os estudos dele, e as anotações, e os métodos efetivamente científicos, né? Então, a fitoenergia nasceu meio que daí. E aí você pode perguntar, né, a diferença da fitoterapia para a fitoenergética, que muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. A fitoterapia, que é o mais utilizado, ela consiste em puxar apenas o princípio ativo químico da planta. Então, ela fica só no nosso corpo físico, ela fica na superfície, né? Então, por exemplo, um chazinho de erva cidreira para digestão, para diarreia, ele trata ali a parte física, né? E a fitoenergética, ela estuda a influência dos vegetais nos nossos 4 corpos. E aí entra o mental, o espiritual, né? O energético e o físico. Então, a fitoenergética, ela engloba um leque maior, porque ela pega os 4 corpos que nós temos e ela vai na causa da doença. Enquanto a Sim, fitoterapia, ela trata mais a questão da doença em si, né? já da doença instalada. É praticamente a mesma linha das terapias, né? Que a Sim, gente, as terapias holísticas, né? Que a isso. gente trata um todo, e esse todo envolve o nosso campo eletromagnético, envolve os nossos vários chakras, né? Não só os Sim, principais, né? Os canais de entrada, que são os nossos nadis, isso é maravilhoso, é. né? E a fitoenergética, a espinha dorsal dela realmente são chakras, né? E aí ele fez um catálogo maravilhoso das plantas distribuído pelos 7 chakras, né? O que não acontece, por exemplo, na fitoterapia. Eu diria que a fitoenergética ele é um combo completo. Sim. Não que a fitoterapia não seja boa, ela é muito boa, principalmente para efeitos imediatos, né? Porque na fitoenergética a gente pode utilizar também na prevenção, né? A medicina holística, a medicina chinesa, hinduísta, então ela é muito boa e diferente da nossa medicina ocidental, justamente por ela ter esse caráter preventivo, né? E não corretivo, o pós. A Né? gente E não é da nossa cultura. Até na sim, questão mesmo de tratar, como é que se diz? Não seria tratar. Por exemplo, fazer periódicos. Por exemplo, eu não sim, tô nada, eu estou bem, né? Mas já tem um ano que eu não fui num ginecologista, num clínico para fazer exames. É como se fosse mais ou menos isso.
Agora, a Uhum. cultura oriental, ela já trazia muito enraizada de povos muito antigos, que no caso é até como é, yogis, né? Sim, Já trazendo aquela cultura lá de trás, de que você já tinha esse entendimento das ervas, né? Então fazia esse uso natural, era cultura. Aqui a gente não tem essa cultura de prevenção, sim, né? De exatamente. uma profilaxia, não É, temos essa é, cultura. A gente é. tem, começou a ficar ruim, deu ruim, a gente aí a gente corre para médico, aí a gente corre para terapeuta, aí Para sim, agora farmácia, para farmácia, é, para se automedicar, o que sim. não pode. Pior que eu sou, na família, eu sou o oposto da minha irmã, né? Ela é farmacêutica, ela é biomédica e farmacêutica. Um beijo, Dani, se estiver assistindo. E aí Beijo, Dani. eu vou na contramão em relação a isso, porque logo no início, né, do curso, lá quando eu comecei, a primeira pergunta que ele faz: qual o tamanho da sua caixa de remédios? Qual dependência emocional que você tem desses remédios? Né? Porque os alopáticos, para quem não, os remédios químicos industrializados, eles têm um efeito no organismo muito ruim a longo prazo, né? E sem querer causar polêmica, mas a gente sabe que a indústria farmacêutica, ela faz os remédios, não é para cura, né? É para ela manter o doente ali. Ela faz um efeito meio que para manter aquilo, para uma falsa cura, continuar, lógico, lucrando, né, os valores, e para continuar vendendo. Né? E a natureza não, a gente já recebe tudo isso praticamente de graça, né? E você falou uma coisa muito bem dessa codependência que a pessoa acaba tendo da minha dipirona. Eu sempre tenho. Sim, do Eu sempre tenho, Dorflex. né? Vamos ver para. Olha só, a gente está falando aqui, não era para falar muito, mas a gente está falando. E é muito importante que isso realmente seja falado, porque a gente tem que largar isso, essa cultura de tudo. Aqui em casa, um tempo era assim. A gente era totalmente assim, totalmente dependente. Qualquer dorzinho. Hoje em dia eu vejo que todos aqui em casa já tem mais meio que essa resistência. Peraí, Uhum, não vou tomar agora não, isso pode ser falta de água, pode ser alguma alimentação que não caiu bem, né? exatamente. Exatamente. E o pior, assim, a questão cultural e a questão da pessoa ter essa, não é nem a cultura, o costume é pior, né? Eu tenho um exemplo aqui em casa também, o Alessandro, né, que é meu noivo. A questão, ele era também viciado nesse remedinho que acaba com flex. Então, quando eu conheci, ele tomava, ele brinca, né, que parecia a balinha Mentos, que ele tomava direto. E aí, graças a Deus, e, né, com a persistência e a minha persistência mesmo, e ele vendo que fazia mal e ele é hipertenso, né? Tem todas as questões aí médicas, assim, muito graves, né? E comorbidades, como chamam. E a gente conseguiu, né, tratamento juntos, apenas com gengibre, que é uma... Depois a gente fala, né, a partir das fake news aí da toxicidade, com gengibre e taiuia. Então, um chá para ele à noite e ele tem relaxante muscular. Então, assim, é um mundo infinito de propriedades, né? Então, eu sou apaixonada pela fitoenergética. Cada pessoa que vem consultar ou que inicia é muito legal, assim. E os efeitos, eles são fundamentais. Eles realmente acontecem, né? A pessoa acredita, toma, começa a iniciar aquele tratamento e ela vai. Mas não deixando de lado a fitoterapia, né? Que eu ressalto novamente que ela também é muito importante e ela também traz muito efeito, mas aqui, assim, são níveis diferentes, né? Enquanto uma fica na superfície, É, a nível físico, a fito, ela ingressa mais no campo. porque acaba tendo aquela junção do que já Isso, está instalado e do que a outra parte energética vai curando lá a causa, enquanto exatamente. a terapia vai dando aquele alívio daqueles sintomas já instalados ali, né? Exatamente.
ele fica... Porque o princípio, inclusive na fitoenergética, também no catálogo das plantas, né, de todas as ervas e das plantas, especiarias, existe as observações de contraindicação também, né? Só que assim, na parte da execução e de tomar um chá, ou de preparar um banho, ou um spray, ou um sabonete, tem muita questão de como você vai ingerir isso. Porque assim, na fitoenergética, não necessariamente você tem que ingerir determinado tipo de planta ou erva. Então isso é um leque maior, né? Tanto é que lá na lojinha, o pessoal depois entrar lá no Binha Ervas, a gente tem vários produtos, por exemplo, um sabonete de ervas, as camadas, tá vendo? Então, você não precisa beber o... Sim, a gente combina. Você não precisa tomar um chá, né? São diversos leques, então você pode experimentar a energia dessas plantas pelos chás, pelos banhos, pelas refeições, por sabonetes, por escaldapés, por sprays. O pessoal, né, na correria, as mulheres, os homens que trabalham, que não tem tempo de fazer o chá. Então, o spray é extremamente prático e ele vai com toda essa propriedade, né? É lógico que daí existe um preparo e uma senha, né? Pra gente poder, como diz Adriano Camargo, né? O herveiro querido aí do mundo da Umbanda, nós temos que acordar as ervas, né? Nós temos que pedir permissão e acordar as ervas. Exatamente. Enquanto você vai falando, eu tenho um livro aqui, gente, que eu acho que todo mundo tem que ter. É esse aqui, é do Joy Gardner. Ele é cura vibracional. Aí ele fala, através dos chakras, que é justamente o que a gente fala. E aí, aqui tem várias pesquisas do Dr. Valnet. Ele é um cientista francês, é um médico, né? Que se apaixonou pela aromaterapia, pela cromoterapia. Ele é um médico que foi quase a mesma situação do Eduardo Bach, quando ele se apaixonou pelas florais. E ele também entendeu. E a fitoenergética, ela meio que se interliga também com os florais, que é a mesma situação, né? Sim. Que é extrair a energia das flores, das folhas, do caule, até de raízes, né? E é muito interessante. Mas vou deixar você falar. Imagina. Pegando um gancho, Vivi, inclusive nisso, é uma coisa que eu falo bastante quando eu vou receitar, a questão da quantidade, né? Porque na fitoenergética, como você está usando uma parte, foi isso que você disse, da planta, por exemplo, um óleo essencial, até pelo custo elevado, né, utilizado na aromaterapia, para fazer um óleo essencial de lavanda, você precisa de praticamente 1 tonelada da lavanda. Então, assim, precisa pensar também na questão da consciência ecológica. E não é um papo de bicho grilo, a questão é que nós estamos em 2021, né? Os filhos, eu não tenho filhos, mas eu tenho os meus afilhados que eu amo muito. Um beijo, Júlia, se ela estiver aí assistindo. Tem o Antônio, que é de 1 aninho, 2 meses, o Vitor também, enfim. E a gente tem que pensar em tudo isso. Na fitoenergética... Os que virão. Sim, exatamente. Você está ali com o olhar para as novas gerações que virão. Sim, sustentável, né? Então, por exemplo, num composto, ao invés de eu usar, por exemplo, que vai lavanda, eu posso pegar um galinho pequeno, né? Um composto que vai a maçã é um pedacinho da casca. Eu não preciso comprar 200 gramas de... Então, o pessoal às vezes se assusta quando vai o composto, né? Eles falam, nossa, mas é só esse pouquinho eu tenho que fazer. Eu falo, gente, 1 colherinha de café já é o suficiente, mais do que suficiente, né? Tanto é do sachê que a gente vai ficar aí para o final, que eu vou ensinar o pessoal, um sachê de contra ansiedade, para combater a ansiedade. Então, é um pouquinho só de cada erva. Por quê? Porque a questão energética já está presente em cada molécula, né? Então, nós somos feitos de energia, né? Tanto é que nós estamos fazendo essa live agora e o pessoal assistindo
por essa questão energética, frequência, né, vibracional, e a Uhum. fitoenergética ela vai muito nisso, ela estuda essa influência dos vegetais em cima da frequência da doença, né, anulando os polos aí da doença. Bem, eu estava aqui, enquanto você está falando, eu estava tentando achar aqui a página, porque eu vou lendo, mas eu esqueço a página. E eu ontem andei dando uma revisada, né? Porque assim, Uhum, é tudo interligado, tá tudo sim, interligado. exatamente. E essa questão que você falou mesmo, da questão dos óleos essenciais, aqui em todo local é muito caro. Sim, Por isso que a gente faz aquelas diluições, usa os catalisadores e um pouquinho só do óleo essencial, né? Mas uhum, assim, tem países, por exemplo, que fazem muito uso dessa energia, compreendem essa energia. Por exemplo, lá nos países europeus, eles vendem em farmácias. Aqui a gente às vezes tem que encomendar não sei aonde, tem sim, que vir, né? Lojas muito específicas e às vezes importadoras, né? uhum, Mas lá eu acredito que, apesar de caro, existe essa facilidade, um pouquinho mais de facilidade. sim. E assim, Inclusive uma marca... Pode falar. fala. Não, fala. Não, inclusive uma marca que tem aí famosa também de óleos essenciais, né? Ontem até uma cliente perguntou, mas os sprays funcionam tanto quanto os óleos essenciais? Eu falei, claro que sim, porque eu vendo dois tipos de spray, né? Eu manipulo e faço. Tem um spray que é só de cheirinho, que eu falo que é só com a essência já fabricada, e tem um spray com a propriedade, com a planta in natura, com a propriedade. Então, a questão do chá, do chá, do spray, de todos esses outros produtos, eles precisam ter... Aí a gente junta o princípio ativo com a energia, né? E que nem eu falei, a gente tem eu faço, né, a energização desses compostos para poder estar entregando para a pessoa. E o melhor, quando eu faço a análise, né, nas consultas individuais, a análise da energia da pessoa. Por isso que nem o sachê que eu vim explicar hoje, ele é um geral. Mas às vezes pega uma paciente que tem uma crise de ansiedade, com transtornos, com às vezes uma compulsão alimentar, então o tratamento dela vai ser e as plantas que ela vai utilizar vai ser totalmente diferente de outras, né? Porque muita gente pergunta, realmente as plantas funcionam? No sistema fitoenergético, fitoterápico todo mundo sabe que sim, né? No fitoenergético, óbvio que eles funcionam por conta justamente que eles acionam as células, né? Tanto é que eles são catalogados em 4 subtipos, vamos dizer assim, né? Então, tem os vegetais puros, os niveladores, os condutores e os físicos. Os niveladores, eles tentam nivelar e anular a questão dos efeitos colaterais que possam ter em determinado tipo de planta. E eu falo tudo isso porque um composto ele vai ao menos com 4 ervas, tá? Ou 4 plantas. Então, por isso que chama composto fitoenergético, né? Da energia das plantas. O condutor, ele é maravilhoso, as ervas condutoras, porque eles acionam os registros acásticos nossos. Até questões de vidas passadas. Para você ver a noção, Vivi, da intensidade que uma planta, às vezes boba, como aciona, né? Como aciona isso. Então, assim, é uma coisa muito A profunda, né? ancestralidade, né? Sim, E outra coisa também, por exemplo, o nosso olfato, ele é ele leva para dentro os cheiros, os aromas, né? sim, E lá dentro, esses aromas, eles vão em forma de energia também sim, e ativam as sinapses para cura ali. Ativa tal glândula, ativa tal célula, né? exatamente. Faz a renovação celular e é muito interessante. E isso a gente Exatamente. pode também, até nas nossas práticas religiosas mesmo, a gente tem Sim. maravilhosa de ter essas informações também. Ah, tem uma pergunta aqui, Gabi. A Rose está perguntando: para Hum. chá,
A quantidade das ervas influencia na eficácia? Então, depende. Se nós falarmos do mundo fitoterápico, sim, influencia, né? Vou dar um exemplo aqui, picão preto, que é um matinho que nasce no cimento, que o pessoal joga carpe, joga fora. Mas tem um monte É, aqui. Eu quero. o picão preto, ele é sensacional. Ele é uma erva, né, do primeiro chakra, do nosso chakra básico. Então, ele está ali instalado energeticamente como um chakra básico. E ele é um potente analgésico. Tanto é que, em muitos casos, chamam ele de anador, né? Na língua mais popularesca, os índios utilizavam também. Então, chá de picão preto para dores, ele substitui uma novalgina, por exemplo. Eu não sei se pode falar nome de remédio aqui, mas já falei. Fala de pirona. Pirona é o composto. Ponto. Sim, ele substitui fácil de pirona. Quando eu tomei a primeira dose da vacina, eu tomei chás, aí eu já comprei o picão preto, porque eu não queria tomar remédio, e aí eu já tomei o chá, né? Então, influencia. Mas, voltando à pergunta, se for no mundo fitoenergético, se ela pedir, por exemplo, um composto para mim, não influencia. Por quê? A água, ela funciona como um condutor líquido. Então, você vai estar colocando a erva, foi o exemplo que eu dei, né? Se colocar um galinho pequeno da lavanda ali, já vai surtir efeito. É lógico, aí eu chamo, né? Eu falo para os pacientes que existe uma senha de ativação, nós acordamos as ervas, né? Para elas poderem liberar e trocar essa energia com a gente. Por isso que a quantidade pouco importa, né? Quando são os banhos, eu falo, pessoal, às vezes 2 litros de banho para banho o corpo inteiro, 2 litros, 3 litros de banho, não precisa colocar sei lá, 500 gramas de. De cada. Sim, sim, um pouquinho e realmente faz efeito. A diferença, isso, a diferença é que assim, nos tratamentos fitoenergéticos, não é, vamos tomar um chazinho da tarde para comer com bolacha, porque daí o efeito é medicinal, né? Então, me perguntam muito isso, mas não tem um chazinho que eu possa tomar? Eu falo, os chás, eles são os remédios naturais. Então tem que tomar muito cuidado do chá para não sobrecarregar também o seu fígado, né? Sobrecarregar os seus rins. Então a fitoenergética novamente nos abençoa aí com outras modalidades para poder se beneficiar. Então eu diria que essa pergunta depende do mundo que ela está dizendo. Se for no mundo fitoterápico, sim, influencia, né? Se você me permite, eu posso até falar das medidas para quem está em casa. Perfeito. Por exemplo, as ervas secas e as ervas frescas. Muita gente acha que a erva fresca é o que tem que colocar pouquinho, mas é o inverso. Quando a erva está seca, ela está perfeitamente viva, ela só está desidratada, né? Até por uma questão que as pessoas que moram em apartamento, pessoas que não têm acesso, ninguém tem um jardinzinho, uma horta em casa. Então, até por uma questão de praticidade. Então, a erva seca, você vai sempre utilizar em menor quantidade do que a erva fresca, né? Então, uma colher de sopa, por exemplo, a diferença, né? Para a erva seca, é uma colher de chá, menos, porque ela não tem água, ela está desidratada, então você vai utilizar em menor quantidade. A erva fresca, você usa a colher de sopa. Então você usa bastante. Ela ainda está hidratada. Exatamente. E já tem, como nós sabemos, né, até na questão religiosa, ela tem a água, né, que é um fluido também, que é um condutor. Mas é a mesma coisa e funciona, não tem essa de... Eu já ouvi muita, que eu chamo de fake news, né, das plantas, a erva seca não presta. Não tem nada a ver, é a mesma coisa. É lógico, quando vocês forem comprar, vocês analisem realmente se não tem fungo, né, cheira, porque muita gente, infelizmente, estamos no Brasil, às vezes vende qualquer mato. Então eu sou o olhar de herveira, né, que fala a gente precisa ter este olhar de herveira para poder enxergar e analisar a qualidade da planta que estão te vendendo. Olha, tem um depoimento aqui. A Maris Teribi. É a minha mãe. Um beijo, mãe. Mari, beijo. Você, olha,
Ela falou que está dormindo bem, melhor com o aromatizante que você me deu para pôr no travesseiro. Sim. Olha que delícia, hein? Vou chamar de Mari, tá? Porque Isso. ficou meio complicado É. o nome. E olha que a minha mãe é uma mulher intensa e ela é agitada, né? Ela é muito comunicativa, muito expansiva e ela também tem um sabonete, eu dei para ela um sabonete de erva doce, né? Que ela gosta já do aroma e realmente, fora os incensos também, que ela deixou até no guarda-roupa dela, que ela falou que ficava com um aroma delicioso. E é isso que você falou, né? A memória olfativa, né? Entra e auxilia bastante para conseguir. Que bom, mãe, está dormindo bem. Fico Bom, feliz. parabéns. Olha, pessoal, se vocês tiverem perguntas, fazem isso que eu falei para vocês, coloca naquela bolinha ali com a interrogação, né? Que fica super nítido, super fácil, porque o pessoal vai comentando, vai dando oi, que legal, bacana, e eu vou perdendo as perguntas. Eu acho que tinha É, uma outra pergunta do Jonathan de chá de saquinho, ou não? você conseguiu Vê se ler? ele tem. Acho que está em cima do Damares. Ah, Deixa achei eu. aqui, ó, Vivi. Achou? Perfeito. Meninas, o Jonathan Holt. Meninas, esse chamate leão de caixinha, vocês acham que faz mal por ser industrializado? Um beijo, Jonathan. Estudou comigo na época das faculdades em Santos. Então, vou dar a resposta sincera. Sim, Vai no sincerômetro. Como é? Sincericídio. sincericídio. Sim, sim. Principalmente para criança. Principalmente para pessoas com problemas digestivos, né? Terceiro chakra, pâncreas, estômago, intestino. É assim, o chá de saquinho é, em último caso, é lógico, ele não faz tão mal quanto um refrigerante, quanto uma bebida gasosa, né? Ou um café, por exemplo. Mas, sim, se você comparar o mate que você comprar, que tem também, né? O mate in natura nessas casas de produtos naturais, faz um teste, Jonathan. Compra esse mate pronto, o chazinho pronto, industrializado, e compra um mate 50 graminhos numa loja de produtos naturais, o gosto, né? E outra coisa, gente, o chá, o ideal é tomar sem açúcar. Me desculpem as formiguinhas aí de plantão. O açúcar refinado, ele é altamente inflamatório, tá? Ele Um muitas açúcar. vezes tem uma anamnese, uma ficha anamnese que eu peço para as pessoas preencherem e eu pergunto, né, horas de sono, alimentação. Então, se é uma pessoa bem formiguinha que não consegue tomar sem, opta por adoçantes, né, stevia ou então mel. Mas assim, em último caso, o açúcar refinado. Além de você não sentir o gosto da erva, do chá, ele é altamente inflamatório, né? Isso já está comprovadíssimo. Ele é inflamatório e ele, com o tempo, vai acumulando açúcar no sangue, né? É óbvio que Uhum. pode virar um pré-diabético, um diabético. Eu sei porque é experiência própria, né? Hoje eu luto aí com a pré-diabetes, eu luto aí, mas se Deus quiser já tô saindo dessa, porque é só por fazer isso. Açúcar industrial, tem até para amenizar um pouquinho, não sei se você vai concordar comigo, aquele mascavo, um pouquinho Sim, daquele, sim, até sim, melhor do que com o certeza. açúcar em si. É, Sol bordadinhos. Chá para desinflamar o organismo. Qual chá para desinflamar o organismo? O sol seria, bordadinho, ou sol bordadinho, já não estou conseguindo. seria desinflamar, eu entendo como desintoxicar, será? Um detox? Desintoxicar, É, exatamente. eu vou entender assim. Bom, um detox muito bom que tem para chás seria o chá verde, né? Mas aí tem que o chá verde, ele ajuda bastante a desintoxicar. O chá da casca de abacaxi. E até abrindo um parênteses aqui, Vivi, em relação a chá de frutas, chá de laranja, limão, abacaxi, maçã, devem ser feitos sempre com a casca,
Porque ali naquela... Sabe quando corta a laranja? Que tem aquela partezinha branca? É ali que estão as propriedades. O princípio ativo está nela, não está no suco. Entendeu? Então, um chá ótimo, inclusive, para baixar a glicemia e o açúcar no sangue. Eu até coloquei lá no Binha Ervas. É o chá de gengibre com a casca da laranja. Mega fácil de fazer. 5 minutinhos está pronto. E super fácil. Então, você pega o gengibre, lava bem, que é uma raiz, né? E aí você vai cortar... a medida do gengibre é essa parte do dedão aqui. Entendeu? Essa parte do dedão tá ótima, né? E aí você corta picadinho. Por que tem que cortar picadinho? Quanto mais, em menores partículas, mais você vai extrair o princípio ativo dele, tá? Aí entramos na fitoterapia. E aí você vai pegar uma casca de meia laranja, também picar essa casca, sempre lavadas, né? Muito bem lavadas. E aí você vai ferver por 5 minutos, tá? Porque depende, como o gengibre é uma raiz, né? Tem a palavra técnica é decocção. Então, quando a gente está falando de folhas grossas, por exemplo, de boldo, gengibre, barbatimão, ipê-roxo, que são folhas de cascas, né, e raízes, nós temos que ferver para extrair o princípio ativo dessa planta, né? Diferente da infusão. Por exemplo, camomila, erva doce, os chás que são de folhas mais fininhas, e aí nós fazemos a infusão, né? O que é a infusão? Você coloca a água para ferver. Quando ela entrar em ebulição, antes de ferver, você apaga e joga a erva. Abafa 5 minutinhos, está pronto. Gabi, eu não sei se é Flavicho, Flavizo, tipo, argentino, me perdoe, espanhol, me perdoe. Não consegui ler direito aqui. Mas a sua pergunta está bem clara. Deixei de tomar café porque estava fazendo mal. Passei a tomar chá mate. Agora devo substituir pelo quê? Então, o que acontece? O café, não é que o café é ruim. O problema do café é que são raras pessoas que, exceto a minha mãe e o meu noivo, que tomam sem açúcar nenhum, que são as pessoas que eu conheço. Minha mãe ainda toma gelado. Mas é o jeito certo de tomar, para ele não agredir o estômago. Exatamente. Inclusive, pessoal, chás, para não agredir o estômago, eles devem ser sempre morno para frio. Nunca chá quente para dor de estômago ou para refluxo. Sim. Que você vai, onde já está ferido pelos sucos gástricos, já Exatamente. vai piorar ainda mais. É como se você tá machucadinho, passa coisa quente ali e machuca mais ainda. Exatamente. Bom, vamos lá, Flávio. Tem a questão. Se você já toma café, substituiu para o mate. Se você puder comprar o mate ele não faz mal. O mate mesmo, sem ser o industrializado, ele é muito bom. Ele tem ainda as propriedades de cafeína, assim como o chá verde, assim como o chá branco, porque tem gente que acha que o chá branco ele é calmante, ele não é. Por isso sempre tem que ler, né, e ver direitinho quando comprar, sempre em lojas de produtos naturais a granel, do que o chá de caixinha. Então, o que você vai fazer? Você pode continuar tomando chá, mas eu falaria para você tirar o industrializado, né? E açúcar de preferência. Não sei se você toma com açúcar refinado. O ideal é colocar um pouquinho de mel ou usar adoçantes à base de stevia. Ou então, se não conseguir de jeito nenhum, um açúcar demerara ou um açúcar mascavo. O chá mate, ele é muito interessante porque ele ajuda você a concluir metas e aquele dia que você não está conseguindo, eu não diria nem foco, que você está desanimado, que você está meio assim, triste, o chá mate, ele é muito bom porque ele dá uma energia, né? Isso na energética dele, do mate. Além das propriedades físico-químicas, né? Que é a cafeína, dele aumentar tudo, a questão do chá mate é muito bom. Ele é muito bom. E, inclusive, o chá mate, ele também ajuda a emagrecer, tá, gente? Não fale. Senão eu vou me entupir disso aí. Eu tenho um outro depoimento aqui. Faço banhos, escaldapés, chás e aromatizantes para minhas dores, mesmo sendo paciente de acredito que seja reiki, né? Estou me sentindo muito bem.
É a Ana E Maria, minha paciente, minha paciente e vizinha, linda, linda, um beijo. E minha tia do coração, de sangue, né? Do coração. Mas a paciente, na hora do reiki, do tratamento, ela é bem certinha, assim, tem que ser disciplinada, senão as coisas não funcionam. são tão fofas quando, né? Quando Sim, faz tudo direitinho. Peraí, Dani de Edu. Chá de gengibre com casca. acho que é de laranja. Ótimo para casca de casca, não escreveu, mas ótimo para resfriados. Dica da Binha, ervas É, aroma. Quem sim. será? Esta é a Eu, farmacêutica. Esta é a farmacêutica que da família. maravilha! Mas Olha, também quem eu usa da eu fita fiz, energética. eu fiz farmácia um semestre só na faculdade que eu sou enfermeira, sabe? Aham, E uma coisinha ou outra, era coisa básica, né? aham. Era só como era cálculo um só para encher, não sou, para gente fazer diluição, medicação, mas aí tudo bem. Sim. Mas assim, é incrível, porque assim, geralmente os farmacêuticos, eles são defensores, né, da Dos parte alopática, alopáticos. né, terrenos, mas é bacana quando eles associam todos esses conhecimentos, claro que a gente não deve, né, desprezar, que Uhum, também faz parte da nossa realidade, mas assim, é legal quando eles também entendem essa parte energética, né, e sim, a parte das plantas. É bacana. sim. É, E de- só pegando um gancho da minha tia, da Ana Maria, ela tem artrose e ela tem uma artrite grave no quadril, que ela estava até com cirurgia marcada. E aí eu comecei com os tratamentos com ela, né? É lógico que o reiki também entra como um combo, master, né? No tratamento. E ela tomou uma garrafada, né? Que eu fiz de sucupira para ela, que eu também faço garrafadas. E em doses homeopáticas mesmo, que nem eu falo, é como se fosse. Existe um veículo alcoólico, né? Porque os extratos alcoólicos, eles são. O que o álcool faz? Então, por exemplo, a dela foi de vinho branco com a casca, com a semente de sucupira. Então, que é um alto anti-inflamatório que entra nos ossos muito bom, né? Chá de sucupira, garrafadas, então existe todo um preparo, né, que eu fiz, e ela toma 5 ml por dia, né, que foi, acho que até já deve ter acabado para isso. E os escaldapés também, por exemplo, nas pessoas de mais idade, que já tem que não dá para ficar fazendo um banho toda hora, alguma coisa, o escaldapé é muito bom, né? Por quê? Ele tem o mesmo efeito do banho. Ele pega os chakras dos pés, da sola dos pés. Então, ele vai pegar toda a energia da planta e vai subir para todos os seus chakras até chegar no sétimo. Então, é o mesmo efeito. Maravilhoso. Olha, é Flávio que ele falou. E Tá? ele falou, obrigado! Agradeceu. Um Olha, beijo, Flávia. o papo tá bom, ainda tem mais alguma coisa. E o que que a gente vai fazer? A gente vai sair para deixar essa live aqui salva. O tempo voa, né? A gente Sim, vai sair, mas vocês aguentam aí um pouquinho. Fala para a turma toda aí, todos os pacientes, o meu pessoal também, segura a onda aí, que a gente vai sair rapidinho, a gente vai voltar, tá? Porque senão o Instagram derruba e não salva. Aí sim. uma live dessa sempre salva, né? Já já a gente volta, pessoal. Aguenta aí, hein? Tá bom.